Meus irmãos, uma vez mais quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Que bom estarmos aqui neste segundo dia para darmos sequência à meditação bíblica. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do Gênesis, Gênesis capítulo 3, nós já lemos ontem. Vamos ler novamente do versículo 1 até o versículo de número 6. Os irmãos podem ficar assentados, estejam à vontade, a não ser que o presidente... Por favor, pastor. Gênesis 3, diz a palavra de Deus. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos fazer mais uma breve oração. Pai, em nome de Jesus, continuamos na tua presença e uma vez mais invocamos a tua bênção, lemos a tua palavra e pedimos que o Senhor venha falar conosco pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos falando, subordinado ao tema refutando as ideologias de nosso tempo. Está aí na apostila a partir da página 8, para os que desejarem acompanhar. A nossa finalidade é mostrar à luz da Bíblia quem está por trás das ideologias. Nós iniciamos falando da constante insatisfação maligna com toda e qualquer possibilidade de relacionamentos harmônicos. Então começa no Éden, quando Satanás viu a harmonia do relacionamento que existia entre o primeiro casal e Deus, e persiste até hoje, persistirá em toda a história da humanidade. Vejam os irmãos que lá no final do milênio, quando ele for solto novamente, no ambiente de perfeição na terra, ele vai conseguir novamente insuflar a revolta de muitos. Então esse é o papel do inimigo. Se ele o fez no estado de inocência, quando o primeiro casal vivia de uma maneira absolutamente aprazível no jardim do Éden, quanto mais ele o faz nos nossos dias, quando Deus precisou estabelecer, por causa do pecado, alguns sistemas de controle. E esses sistemas de controle que Deus estabeleceu para ordenar a vida humana, agora são taxados como sistemas opressores. A despeito de nós sabermos que às vezes existem excessos no uso desses sistemas, mas as ideologias não trabalham com essa ideia. Elas trabalham com a ideia de que o sistema em si, a existência dele, já é uma existência opressora. Daí o inimigo trabalhar para ter uma anarquia constante, para existirem conflitos permanentes entre as pessoas, entre as classes sociais, enfim, a partir da família, disputas, sublevações, nenhum tipo de submissão de nenhuma espécie, autonomia do indivíduo e ausência de qualquer dependência da justiça divina. É o homem procurar fazer a justiça com a sua própria mão, com a sua própria força. Aliás, Satanás começou lá no Éden, apontando
a, abre aspas, injustiça divina, como se Deus estivesse praticando um ato de injustiça com o primeiro casal. E nós, então, começamos a tratar desse assunto no âmbito da família, porque Deus estabeleceu várias estruturas de controle. A primeira estrutura é a família. Nós que pertencemos à igreja sabemos que a segunda estrutura é a igreja, mas nós reconhecemos também a estrutura do Estado que Deus estabeleceu. De maneira que nós temos estruturas de controle estabelecidas sobre nós em todas as áreas da nossa vida. Não há nenhum ser humano que não esteja subordinado a algumas estruturas de controle. Estruturas no âmbito da família, eu repito, estruturas no âmbito da igreja e estrutura no âmbito do Estado e das relações humanas em geral. E essas estruturas foram ordenadas por Deus para organizar a vida humana. Se nós conseguirmos viver em harmonia dentro das estruturas, cada um cumprindo o seu papel, nós teremos paz. Se nós não aceitarmos as estruturas, seja por excesso, o abuso de poder da estrutura, seja por uma resignação ou a inaceitação da submissão a toda e qualquer estrutura, nós obviamente viveremos em conflito. E Jesus deu o grande e maior exemplo, que foi a submissão dele às estruturas injustas, né, da humanidade. O texto bíblico de Isaías diz que ele, como uma ovelha muda, perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Então nós temos o espírito luciferiano, que quer a nossa revolta, e temos o espírito de Cristo, que quer a nossa submissão, que quer a nossa obediência. E nós, como cristãos, sabemos que estamos aqui passando por um tempo de prova. Mesmo que sejamos, em algumas instâncias da vida, vítimas, às vezes, de injustiça, porque elas existem, não podemos negar que as injustiças existem em todos os níveis, mas nós temos que nos comportar como Cristo se comportou, porque nós somos servos de Cristo e esperamos uma vitória eterna, assim como ele alcançou. Se ele tivesse usado dos próprios meios, como ele disse, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, e ele enviaria aqui muitas legiões de anjos. Mas ele assim não fez, porque ele renunciou o próprio poder que ele tinha como Deus. Então isso é um exemplo para nós de comportamento dentro das estruturas nas quais estamos inseridos. Primeiro, porque elas existem, repito, ordenadas por Deus para o nosso bem. Segundo, que, ainda que sejamos vítimas de algum tipo de injustiça, e nós não estamos livres disso, o apóstolo Pedro, inclusive, escrevendo na sua primeira carta, ele fala, inclusive, sobre isso. Abra sua Bíblia aí em 1 de Pedro, vamos ler esse texto. Capítulo 4, diz assim, a partir do versículo 12, 1 de Pedro, capítulo 4. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Então a igreja é formada de um povo submisso, um povo pacato, um povo não violento. Por isso que as ideologias não podem mudar a nossa compreensão bíblica. E nós passarmos influenciados por elas, acharmos que nós temos que nos levantar contra as estruturas, ainda que as estruturas sejam injustas contra nós. Então o exemplo de Cristo é o exemplo da submissão e da expectativa e da esperança numa redenção eterna na justiça de Deus, que se manifesta aqui e se manifestará, sobretudo, na eternidade. Muito bem. E eu, então,
indo para a primeira estrutura de controle, eu comecei a falar da família, falando sobre a submissão dos filhos em relação aos pais, o que tem sido negado, o direito dos pais de disciplinarem os filhos. E agora eu parto para o segundo nível de relação de submissão na estrutura familiar, que é a relação entre marido e mulher. E eu me lembro que eu estava ensinando certa feita e eu citei aquele versículo que todos nós conhecemos, que o Senhor disse para a mulher, né, que o desejo dela seria para o seu marido, né, e ele te dominará, né? O seu desejo será para o seu marido e ele te dominará. Aí terminou, uma irmã me chamou à parte e disse: pastor, onde é que está escrito na Bíblia isso aí, que o homem vai dominar a mulher? Aí eu peguei a minha Bíblia, abri, estava escrito, Gênesis 3:16, né? O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Aí ela perguntou assim: qual versão é essa Bíblia? Eu falei: Almeida, Revista e Corrigida. Aí ela falou assim: vou procurar para ver se isso está nos originais. Né? Então, assim, nós estamos vivendo esse tempo. Estamos vivendo esse tempo. Né? Sem contar, eu já ouvi também dizer: Paulo escreveu o que escreveu em relação às mulheres, porque ele não gostava de mulher. Né? Então, eu já ouvi isso também. Então, uma coisa, como que a força das ideologias é grande. Né? As ideologias, elas são tão fortes que elas querem destruir o texto bíblico. Né? Querem negar o que está nas Escrituras. Muito bem. Então, para essas ideologias, a mulher é vítima de opressão do marido. O sistema patriarcal em si é visto como eminentemente opressor. Leva o homem a uma posição de autoridade também injusta e absolutamente desnecessária. A mulher deve buscar seu próprio espaço, sua autonomia. Os direitos que lhe são negados são mecanismos de opressão. A mulher deve buscar seu empoderamento. Há todo um campo de conquistas da qual ela está sendo privada de maneira opressora. Então, para essa ideologia, o sistema patriarcal em si, que é estabelecido pela Bíblia, né, ele é opressor. A Bíblia, portanto, é tida como um livro machista. Eu disse isso no Congresso dos Homens, vou repetir aqui. O machismo, irmãos, não é um movimento. O machismo é um xingamento que é feito pelo movimento feminista, que esse sim é um movimento, né? Existe um movimento masculinista, nós não pertencemos a ele. Agora, machistas, infelizmente, essa pecha a gente tem que aceitar, porque se a Bíblia é machista, nós não temos como dizer que nós não somos machistas. Porque machismo é isso aqui, é o sistema patriarcal. Então, esse é um conceito popular. Qual é o conceito de machismo? O sistema patriarcal. Entender que Deus fez o homem com seus papéis, a mulher com seus papéis, entender que o homem é a cabeça da mulher, entender que Deus deu a liderança para o homem, isso é machismo. Então, nesse aspecto, a gente não tem o que dizer. Obviamente que é um xingamento, né, que aplicam a nós, e eu não tenho, assim, dificuldade nenhuma dentro do conceito que é dado, porque eu não vou negar, nós não negamos a nossa compreensão e convicção das Escrituras. Se o sistema ideológico nos trata assim, né, obviamente que nós não temos a Bíblia e o cristianismo, vamos assim dizer, é o sistema, se é que podemos apenas chamar como sistema, ou a doutrina, vamos usar essa expressão, mais libertadora ou libertária para as mulheres em todos os tempos. Não há nenhuma civilização mais libertária para a mulher do que as civilizações que foram instituídas por meio do cristianismo. Basta olhar aí, por exemplo, as outras civilizações orientais, por exemplo, que não têm o cristianismo, o nível de opressão é muito maior. Então, a Bíblia é um livro que eleva a dignidade da mulher, que reconhece o papel da mulher, que reconhece a presença da mulher e que diz, inclusive, que nós temos que honrar a mulher. Todavia, não negando a diferença de papéis que existem entre o homem e a mulher. E o que o... Pois não, pastor. Sobrecarregando e ainda tirando dele a própria força, né? Porque ele acaba agora não assumindo. Nós temos uma crise de masculinidade no mundo por causa disso.
E isso, irmãos, é resultado de um processo histórico dirigido, capitaneado, principalmente pelo movimento feminista, que tem séculos de história. Qual que é a visão do movimento feminista? O movimento feminista, ele visa tirar a liderança e a representação do homem. Todo o sistema de liderança e de representação do homem, o movimento feminista, ele trabalha para tirar. Em relação à posição no trabalho, né, houve uma grande luta e briga, né, em relação à posição no trabalho, exatamente para tirar a posição do homem e substituir pela mulher. A questão da representação civil, porque historicamente era muito comum o homem ser o representante da família, né? E vamos só raciocinar aqui a questão do voto, por exemplo, que é muito falado. Quando o homem era o único votante da casa e votava pela mulher. Isso era muito simples, muito normal, porque ele representa o pensamento da família. E o homem que não consegue representar o pensamento da família, ele está em grau de reprovação. Ainda hoje nós devemos representar o pensamento da família. O ideal de Deus é que a família tenha um pensamento homogêneo. Imagina se um homem tiver uma posição política e a mulher tiver outra. Os irmãos certamente, mas eu, por graça de Deus, a nossa posição em casa é muito comum, né? Quando chega próximo de uma eleição, por exemplo, eleição, hipoteticamente, de vereadores, tem vários candidatos. A gente conversa para ver, olha, fulano, você vota nesse, ou você vota naquele, porque tem tanta gente que é candidato, mas sempre num tipo de consenso. Então, não há nada de errado nisso, ou não havia nada de errado nessa representação que o homem tinha da família como um todo, até porque o acesso ao comércio era do homem, o acesso às viagens era do homem, o acesso aos negócios era do homem, então isso aí era perfeitamente normal, não havia nada de opressor nisso aí. Era o homem que fazia a guerra. Aliás, na Roma antiga, na Grécia também, quem tinha direito de voto, ou ele tinha que ter uma posição pública, ou ele tinha que ser soldado, porque senão ele não tinha direito realmente a voto. Depois a questão econômica e assim por diante. Então isso é muito comum na história da humanidade. Mas o feminismo trabalhou isso para tentar tirar a liderança e a representação masculina, e isso vem avançando. Chega ao ponto que hoje, nos programas sociais, eles são feitos em nome das mulheres. Por exemplo, a casa. A casa hoje é colocada em nome da mulher, não é colocada em nome do homem. Isso já é feito há muito tempo, né? Então, assim, são resultados. Veja que não era uma disputa de igualdade, era uma disputa por uma superioridade. Isso é o que está, não mais implícito, mas está explícito nisso. E essa questão também do movimento da mulher foi muito voltada para o campo da sexualidade. E porque se pregou durante muito tempo a necessidade da mulher ter independência e autonomia sexual. Tem um livro chamado Política Sexual, de uma autora chamada Kate Millett, que ela diz isso com todas as letras, que a finalidade da mulher, inclusive ela prega o movimento dos anticoncepcionais, enfim, para que a mulher tivesse direito à multiplicidade de parceiros. Nós não negamos, obviamente, os pecados do homem, porque o homem como a mulher são pecadores, ambos são pecadores. Mas o que estou dizendo é que o movimento feminista buscou essa independência da mulher por uma questão terminativa do ponto de vista sexual. No ano de 1949, uma francesa chamada Simone de Beauvoir escreveu um livro chamado O Segundo Sexo. Nesse livro, ela iniciou aí a chamada ideologia de gênero. Nesse livro, ela diz que admite que o sexo é biológico, mas que o papel feminino é uma construção social. Embora ela não use diretamente a palavra gênero, mas já era aí a semente da ideologia de gênero. Então, significaria o quê? Que o sexo é biológico, mas o gênero, né, se é masculino, se é feminino, se é homem, se é mulher, os seus papéis seria uma construção social, seria uma imposição da sociedade, seria uma questão do discurso masculino, histórico, que imporia à mulher esses papéis que ela tem como mulher. Então, iniciou aí essa ideia da ideologia de gênero. É de Simone de Beauvoir a frase conhecida que diz assim: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Ou seja, então a mulher é uma construção social.
Só que isso aí foi a semente para o avanço desse pensamento. Já na década de 90, Judith Butler escreveu o livro Problemas de Gênero. E nesse livro ela já avança, ela pega essa ideia principal da francesa Simone de Beauvoir e avança para a questão da multiplicidade de gêneros. Então ela diz agora que não há, ela nega até a biologia do sexo. Ela diz que até o sexo é construído culturalmente. Então ela nega até o sexo do ponto de vista fisiológico, né? Até o sexo seria construído. Ela diz isso textualmente no livro dela. E o gênero também é construído socialmente. Então, primeiro que se criou essa ideia de gênero, porque não existe essa questão de gênero masculino ou feminino, existe sexo, mas criou a ideia do gênero para dissociar do sexo e agora mistura tudo como se fosse gênero. Aí cria-se agora a diversidade de gênero. Então, independe o sexo, independe até a construção social, e ela fala agora que o que prevalece é o desejo. Então, a pessoa pode ser o que ela quiser no campo do seu desejo. A mulher pode comportar-se como homem ou como mulher, pode ser transgênero, pode ser cisgênero, pode ser o que for. Nega-se o sexo binário, né? Nega-se a existência de homem e de mulher. E isso é retratado no dia a dia com algumas linguagens. Por exemplo, a saudação todos e todas, que infelizmente nós já estamos vendo em igrejas, né, é uma linguagem desse movimento queer, que foi criado por Judith Butler. Todos e todas significa multiplicidade de gêneros. Você pode ser o que você quiser. Então esta é uma fala altamente perniciosa e que nós temos que realmente nos abster dela absolutamente, né? Porque ela nega não só o sistema patriarcal, não só a questão do gênero construído da mulher, mas a possibilidade de ter uma multiplicidade de gêneros. Daí a sigla LGBTQIA+, não tem fim. Já existem mais alguns falam em torno de 200 gêneros catalogados. Então são diferenças as mais abissais. Então nós temos que cuidar. Outras coisas que se fala também em relação aí, expressões que a gente não pode incorporar, que eu tenho ouvido também, inclusive em igreja, que é aquela questão de ter o lugar de fala. Quem tem o lugar de fala? Às vezes a gente ouve alguma expressão e acha que isso não tem sentido nenhum. A expressão lugar de fala também tem uma construção ideológica. Existem livros escritos sobre o sentido de lugar de fala. O que é lugar de fala? Inicialmente, essa expressão surgiu para possivelmente assegurar às pessoas ou às minorias que pudessem ter oportunidade de voz. Se fosse isso apenas, até que não iríamos contra, porque, evidentemente, todas as pessoas, sendo maioria ou minoria, têm direito de expressão. Só que avançou para dizer que agora tem lugar de fala quem tem legitimidade para falar a partir da sua posição. Ou seja, quem tem lugar de fala para falar sobre os problemas da mulher, só a mulher. Quem tem lugar de fala para falar sobre os problemas do negro, só o negro. Quem tem lugar de fala para falar sobre os problemas do pobre, só o pobre. Então isso significa hoje na prática lugar de fala. Alguém só pode falar se realmente encarnar aquele personagem. Se for mulher, se for negra e se for pobre, aí fala em tudo quanto é lugar. Agora, se não for, já começa, né? Se for branco, né? Se for homem, se for branco, e se tiver algum dinheiro, o lugar de fala é desse tamanho, viu, pastor Marco Liba? Pode falar bem pouquinho. Então, isso está acontecendo. E como isso pode chegar ao nosso meio? Eu já ouvi de lugares aí pelo Brasil, que mulheres estão exigindo que para falar nos eventos dela tem que ser mulher. Né? O pastor vai organizar um evento para as mulheres, elas querem saber quem vem falar. Se não for mulher, não tem lugar de fala. Então, isso é, na prática, o lugar de fala. Né? Só pode falar para a mulher quem for mulher. Então, nós temos que cuidar como que as questões ideológicas podem ser materializadas e incorporadas ao nosso meio de uma maneira muito sutil. Então, lugar de fala. A questão do pastorado feminino, nós sabemos que não há nenhum fundamento bíblico para o pastorado feminino, assim como não há fundamento bíblico para a ordenação de mulher
a qualquer cargo. O trabalho das mulheres são importantes na igreja, são reconhecidas como cooperadoras, o Senhor Jesus reconheceu, o apóstolo Paulo reconheceu e determinou que se reconhecesse, mas não há ordenação de mulheres, nem ao pastorado, nem ao presbiterato, nem à diaconia. Quando a Bíblia fala de Febe em Romanos 16, diz que ela servia na igreja em Sencreia. O verbo ali, diaconel, é um verbo comum, ligado para todo aquele que serve. É o mesmo verbo que é usado para Jesus, quando diz que ele era o servo ou ministro da circuncisão. É o mesmo verbo usado para Paulo, quando diz que Paulo iria servir as igrejas da Judéia. É o mesmo verbo usado na diaconia, no serviço em geral. Quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, e fala das mulheres no contexto dos diáconos e dos presbíteros, a palavra mulheres ali não é a palavra guiné, que é a palavra grega para mulher no sentido comum. É a palavra ginaica, e a palavra ginaica significa mulher de alguém, ou esposa. Então, mulher ali, ou mulheres ali, significa mulheres dos diáconos, no sentido imediato, ou, se quisermos aplicar um sentido imediato, mulheres dos diáconos e dos presbíteros. Portanto, não há fundamentação teológica nem bíblica para a ordenação. E se nós abrirmos uma porta, por pequena que seja, essa porta pode se alargar muito, porque se dissermos que ali se refere a diaconisas, porque o sentido imediato fala de diáconos, poderemos também dizer que no sentido imediato fala de presbítero. E se fala de presbítero, fala de pastor, porque pastores eram, os presbíteros eram os pastores das igrejas do primeiro século. Não querendo polemizar o assunto, nem me avançar nele, temos que pensar também até que ponto vale a pena nós estarmos usando, ainda que de maneira carinhosa, a expressão pastora. Porque para mim é apenas uma expressão carinhosa, para os irmãos que estão aqui é apenas uma expressão carinhosa. Mas para os visitantes não é apenas uma expressão carinhosa. Para as crianças que estão crescendo na igreja não é uma expressão carinhosa apenas. Para os adolescentes não é uma expressão carinhosa. Eles vão assimilar isso, né? E vai haver uma normalização. Então, as próximas gerações não sabemos qual será. Nós estamos criando uma geração que está ouvindo isso de maneira normal, estamos normalizando. Não quero aqui ser radical, eu estou apenas fazendo uma observação respeitosa sobre isso, tendo em vista que nós precisamos pensar na sutileza das ideologias e como elas vão entrando em nosso meio. O humanismo e as denominadas minorias, né, na esteira dessa questão do feminismo, aí surgem outras categorias que são eleitas para se figurar como vítimas de opressão, como os negros, os pobres e os denominados membros da comunidade LGBT. O que há em comum em todos esses casos é exatamente o argumento de que estão sendo privados de direitos legítimos através da imposição de sistemas autoritários. Conquanto existam situações de injustiça em todas as sociedades, o problema é a generalização e a eleição de grupos, elevando-os em oposição a outros. Só para abrir aqui um parênteses, né, sobre a questão do escravagismo, né, quando se fala da escravatura, que foi realmente uma nódoa, uma marca, uma mancha na história da humanidade, mas a história tem que ser contada como um todo, né? Os negros que eram vendidos nos mercados negreiros da África, eles eram presos, né? Eles eram feitos escravos pelos próprios negros. Eram as tribos, né, mais fortes que venciam as mais fracas e traziam esses presos mais fracos, vencidos, para serem vendidos para a Europa e para as Américas. E os senhores desses negros, que eram negros também, que eram reis, alguns viajavam e viviam na própria Europa. Aqui no Brasil mesmo, já tivemos aqui na história brasileira, negros de altíssima posição que viviam como pessoas da sociedade aqui mesmo, sendo assim. Então essa é a história, é uma história que não é contada, então só se fala hoje do problema da escravatura e nós realmente, obviamente não concordamos. Talvez mais à frente
pretendo falar, inclusive, de uma participação infeliz que parte do protestantismo teve em apoio à escravidão, né? Infelizmente, essa história, mas não podemos generalizar. Fechando esse parêntese, quanto aos grupos vitimizados, nega-se a sua própria pecaminosidade, vendo o pecado, aliás, como estrutural e não pessoal. Daí essas ideologias exercerem também influência na teologia. E eu estava, inclusive, ouvindo esses dias um parlamentar federal, não do nosso estado, cristão, muito conhecido, que falando sobre a questão das operações e os jovens que infelizmente foram mortos ali juntos, como traficantes também, participando da mesma operação, do lado do crime, evidentemente. Ele diz, olha, esses jovens aí, eles estão servindo ao tráfico porque eles não tiveram oportunidades. Eles não tiveram oportunidades. Ou seja, está sancionando, justificando a participação no crime. Nós, aqui, eu acredito que muitos de nós aqui, que se fôssemos olhar para oportunidades, né, nós aqui, quantos de nós aqui não viemos de famílias pobres? Mas o pobre, seja pobre ou rico, ele tem que ter caráter. Como a Bíblia diz, do suor do seu rosto comerá o seu pão. Então, não justifica essa questão de falta de oportunidade. Mas o que eu estranhei é que uma pessoa que representa uma grande massa, e é uma pessoa evangélica, né, incorporou uma ideologia, que é de uma visão que nós não temos. Então, isso é muito sutil, certo? A teologia é influenciada, por exemplo, na teologia da libertação, teologia feminista, teologia negra, teologia decolonial, que é a teologia que prega que todos os países que foram colonizados, houve uma imposição das doutrinas, inclusive a questão protestante, especialmente na África, né? A Inglaterra, que colonizou diversos países. Então, há uma teologia decolonial, que é para destruir as influências que as colônias tiveram nesses países. E a teologia da missão integral, que é uma teologia muito em voga na tradição protestante reformada, e que muitas vezes eu vejo ser replicada também dentro do pentecostalismo, que está bebendo muito na tradição reformada, e essa teologia da missão integral também tem entrado para o nosso meio. Todas essas teologias são baseadas na suposta dicotomia entre opressores e oprimidos. Por trás de tudo isso está o desejo satânico de confrontar a autoridade divina, pondo a criação em conflito a partir de sua própria rebeldia, como aconteceu com Eva. Caminhando mais um pouco, vou falar dessa ideologia da opressão e a sua influência no ambiente escolar. Está aí o humanismo e o ambiente escolar. Dentre várias outras coisas, várias outras influências, nós temos a cultura da não reprovação. Isso aqui todo mundo sabe, né, que no mundo, né, a grande maioria das nações, hoje, inclusive no Brasil, é proibido reprovar, né? Isso visa enfrentar o que é considerado a cultura do fracasso escolar. A cultura da não reprovação é apresentada como uma abordagem que busca evitar a reprovação em massa de estudantes. Qual é a ideia? Em vez de punir o aluno, isso é palavras deles, né, o aluno que não alcança o aprendizado esperado, o sistema escolar deve rever suas próprias metodologias, avaliações e suporte pedagógico. Ou seja, a culpa não é do aluno, mas do sistema escolar que não conseguiu fazê-lo ser aprovado. Dessa forma, a reprovação é vista como um erro pedagógico, que pode trazer diversas consequências, dentre elas o impacto psicológico. A reprovação pode ser traumática, gerando sentimentos de incompetência e frustração que levam ao desinteresse pela escola. Então, essa é a visão dessa ideologia. Vários autores, como Paulo Freire, tantos outros, até José Carlos Libânio, que é tido como o pai da didática, tratam disso. Eu fiz questão de assistir uma entrevista de Paulo Freire, foi de 93, e nessa entrevista ele diz assim:
sobre a reprovação. Quando o menino reprova, ele diz assim, na verdade, não é o menino que fracassou, ele foi forçado a fracassar. O fracasso, no fundo, é do sistema. Então, essa é a visão, né, dessa ideologia. Não pode reprovar. E se uma criança reprovar, não é ela que reprovou, não é ela que não estudou, não é ela que gazeteou a aula, não é ela que não fez a tarefa, não é ela que ficou no celular o tempo inteiro. Não, é a escola que não conseguiu aprová-la. Então, é uma inversão totalmente. Resultado disso é uma sociedade cheia de analfabetos funcionais. Nós estamos hoje com o mercado cheio de pessoas que saem do ensino superior e algumas não sabem escrever. Eu conheço pessoas que saem do ensino superior e não sabem escrever, não sabem fazer um texto, um parágrafo. Aí você imagina isso na medicina. Eu tenho ouvido de alguns médicos experientes, está aqui o doutor Fernando, né, que não estou generalizando, existem boas formações atualmente, mas existem muitas formações precárias, que se a população soubesse na mão de quem está. Eu tenho essa visão pelo lado jurídico, que é onde eu milito há mais de 20 anos, quase mais de 25 anos, e vejo coisas absurdas, e eu fico pensando isso na medicina, porque a medicina cuida de vidas humanas, quantos erros são cometidos. Por quê? Porque não pode reprovar. Ele não reprova nas primeiras séries, não reprova no ensino médio, não reprova na universidade, não reprova em lugar nenhum, daqui a pouco está aí matando as pessoas. Muito bem. Mas essa ideologia da não disciplina, da não reprovação, também chega para o ambiente eclesiástico em várias esferas, inclusive na disciplina eclesiástica. No ambiente eclesiástico, o humanismo, fruto dessa ideologia da opressão, promove a rejeição da autoridade pastoral e de todo o sistema organizacional e institucional. Daí nós temos o crescimento absurdo do número de desigrejados. Não vou me aprofundar nesse assunto, porque eu já observei o material e vi que está ali no material do pastor Ed Vinagre. Mas essa ideologia enfraquece o modelo de autoridade e refuta, rejeita o poder disciplinador da igreja. Tudo em nome dos direitos do homem, como é o caso da excessiva proteção da imagem. A disciplina passa a ser vista como uma injusta exposição do ser humano. Não pode mais ser disciplinado. Não pode mais dizer que a pessoa pecou, mesmo sendo pecados graves. Por quê? Porque tem que proteger, porque é uma vítima, não foi um pecado, na verdade foi apenas um deslize, foi um momento de fraqueza, e ela nem queria fazer isso, mas foi levada por outros fatores. E aí assim, olha, teve um problema, ou seja, não há mais praticamente confronto de pecado. Essa é a ideologia dessa vitimização sendo aplicada, enfraquecendo a disciplina da igreja, enfraquecendo a autoridade pastoral. Tudo isso é inspirado no chamado humanismo secular, cuja moralidade e ética não são baseados em mandamentos divinos. Exalta-se valores como compaixão, empatia e benevolência acima da responsabilidade humana. Irmãos, Satanás disse para a mulher assim, certamente não morrerás, ou seja, você não vai ser disciplinada por isso, Deus não vai fazer uma coisa dessa com você. Imagina se Deus chegasse e ouvisse a justificativa de Adão, a justificativa de Eva, e dissesse, vocês têm razão. Ele nem olhou para a justificativa. Aplicou a sanção que era do homem, aplicou a sanção que era para a mulher, e ponto final. Porque Deus não se leva por esse tipo de justificativa, Ele aplica a disciplina como Ele disse que ia aplicar. Hebreus capítulo 12 diz que Deus corrige a todo aquele que ama, açoita aquele que recebe por filho. Quem está sem disciplina é bastardo e não é filho. Então isso é a Bíblia, isso é a palavra de Deus. Toda disciplina no seu tempo presente não é de alegria. Então as pessoas não querem ser disciplinadas, nós não queremos ser disciplinados. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça naqueles que são exercitados por ela. Então não podemos criar um contexto humanista, trazer o humanismo secular para o campo da religião. As pessoas estão sempre no centro de tudo e não a vontade de Deus e sua justiça.
Isso tem influenciado o humanismo religioso, que é uma versão humanista da religião, inclusive no protestantismo. Apesar da grande mentira satânica, já me referi a isso, certamente não morrerás, ao pecarem, Adão e Eva experimentaram uma profunda carga de sofrimento espiritual, moral e físico. A consequência foi terrível, porque o pecado traz consequências terríveis. E quem somos nós para negar as consequências do pecado? Quem somos nós para negar? Enquanto mais a gente nega as consequências do pecado, menos temor na igreja, porque as pessoas vão achar que os pecados não trazem consequências. E o pecado é uma chaga mortal, que produz terríveis consequências, e às vezes a pessoa leva consequências para a vida inteira. Então nós não podemos ser agentes dessa ideologia. No nosso verniz humanista, que nos leva a uma autoproteção, pode contribuir para piorar o quadro espiritual. A falta de disciplina contribui muito para a diminuição do temor, o que, por sua vez, aprofunda a prática do pecado em um terrível ciclo vicioso. E aí eu anotei aqui o exemplo da igreja de Corinto, que estava sendo leniente com todo tipo de pecado, inclusive com um pecado mais gravíssimo, que era de alguém que estava se deitando com a mulher do pai, a mãe, a madrasta, não sabemos, né? E Paulo foi veemente e disse assim: vocês têm que tirar dentro de vocês esse iníquo. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo. Então, disciplina para misericórdia, disciplina para salvação. Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 5, versículo 20, quando fala inclusive dos ministros, fala assim: repreende-os na presença de todos, né, para que os outros tenham temor. Então temos que pensar sobre a influência humanista na questão da disciplina. Eu anotei aqui também alguma coisa ligada à deturpação da verdade, que é aquele longo processo, ou aquele processo de disputa ou de conversa entre Adão e Eva, mas eu vou resumir esse ponto aqui. Há um processo dialético, né? E nós temos que ter cuidado, porque é na dialética, no debate, que os sofismas aparecem. Por isso, irmãos, que a igreja não é dada a debate. Eu nunca me preparei, não me preparo, não gosto de debate. E a Bíblia diz para a gente não debater. Então, quando a igreja vai para a arena pública para debater, nós vamos debater ideologia de gênero com pessoas que negam a questão biológica. Se a pessoa nega a questão anatômica, está vendo o que é e diz que não é, eu vou discutir o que com essas pessoas? Eu vou promover a causa delas. Então, esse tipo de debate, ele é ingênuo e ele é nocivo para o evangelho. A Bíblia manda pregar o evangelho e não debater esse tipo de causa. Isso tem causado um prejuízo. A gente fica dando palco para as pessoas e eles gostam desse tipo de palco. Então, a ingenuidade tamanha, né? Se Eva não tivesse conversado com a serpente, não teria causado o que aconteceu. Ela conversou. E olha, irmãos, interessante que no final da conversa, Eva usa 3 adjetivos bons em relação ao fruto que era proibido. O texto diz que a mulher viu que a árvore era boa. Mas como? Se ela sabia que aquela árvore era motivo de morte. Logo depois ela viu que era boa. Mudança de intelecto. Ela viu que era agradável. E ela viu que era desejável. Então veja como que uma ideologia tem a capacidade de deturpar a verdade e corromper a nossa mente. Então eu faço uma longa exposição sobre isso, e eu acredito que está na apostila dos irmãos. Só concluindo essa parte aqui das ideologias, os ativistas ideológicos, eles não gostam de diálogo, eles são intolerantes. Ninguém convence um ativista, ninguém convence. Ele pode ser convertido, aí é uma outra coisa. Agora, convencimento ideológico não existe. Não se debate ideologia com ideologia. É muito comum que eles denunciem intolerâncias que nada mais passam de tentativa de algumas pessoas de questionar as novas ideias. Os ativistas não aceitam contestação. O fato de estarem convencidos de terem mudado o comportamento os leva a agir para impor o comportamento a outros. Eu anotei aqui o exemplo de Sodoma, né, Sodoma e Gomorra, quando os homossexuais chegaram do lado de fora da casa de Ló, pediram para ele mandar os anjos, que eram os homens que estavam ali, né, para fora, que eles queriam entrar aos anjos.
E Ló tentou negociar. Ele falou assim, não, meus irmãos, né? Que ele estava bem ambientado ali na cidade, né? Não façam isso, estão aqui as minhas filhas. Ou seja, ele fez uma proposta realmente horrível, mas fez, estava negociando, tentando negociar, né? E ele, não queremos saber disso não, nós queremos esses homens aí. E como ele não abriu a porta, o texto diz que eles tentaram arrombar a porta. Isso aqui é o que o movimento ideológico faz. Eles querem arrombar a porta. Por isso nós temos que ter uma proteção espiritual. E eles nos chamam de preconceituosos, e dentro da visão deles, nós somos realmente preconceituosos. Sabe por quê? Porque nós já temos um conceito prévio da verdade. Todo mundo, o que significa preconceituoso na linguagem ideológica? Alguém que já tem um conceito de alguma verdade. Alguém que defende alguma verdade absoluta é alguém preconceituoso. Eu já tenho um conceito formado. Então, imagina quem tem o conceito formado nas Escrituras. Essa pessoa será sempre chamada de preconceituosa. Isso é fato, né? Inclusive, há um autor americano chamado Thomas Sowell, que ele escreveu um livro chamado Conflito de Visões, talvez eu me refira a ele um pouco mais depois, que ele fala da diferença das duas grandes visões que existem no mundo, a visão restrita e a visão irrestrita. E a visão irrestrita, que considera o homem como bom, né? O homem bom, que seria aquela visão de Rousseau, o homem é bom, a sociedade que o corrompe, né? Então, para eles, para os adeptos da visão irrestrita, nós não podemos ter nenhuma preconcepção de nada. Nós temos que construir o conhecimento a partir de hoje. A visão irrestrita nega o valor das tradições, da família, da igreja, das tradições públicas em geral, da religião, né? E dizem que tem que haver um progresso a partir daqui. Então, é uma visão sempre futura. Então, isso tem influenciado o judiciário, por exemplo, no chamado neoconstitucionalismo, né? Firmado em nomes como Dworkin, por exemplo, que é um dos pensadores da visão irrestrita. Por isso nós temos um judiciário ativista. O judiciário brasileiro é totalmente, ou majoritariamente, ativista, progressista. Ele não trabalha para conservar. Na Constituição está dizendo assim, reconhece-se comunhão estável, né? Para fins de conversão em casamento, a união entre um homem e uma mulher. Está escrito homem e mulher no texto, mas o Supremo já tem um bom tempo que reinterpretou isso e estabeleceu que essa união pode ser entre homem, mulher e mulher. Então, nós vamos discutir o quê? Não há nenhum apego ao conhecimento da experiência, ao conhecimento acumulado. Há, sim, sempre uma visão progressista, quebrar as estruturas que existem e estabelecer conceitos novos.